Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, né, no dia 14 de março de 1879, um homem genial. Ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Cuidado, eu sou professor há 42 anos, sou professor titular de universidade, tenho doutorado, 30 livros publicados. Será que eu já estou pronto? Não no mundo de mudança e velocidade. Vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, porque você trabalha, mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella, você não veio no final de tarde desse falar uma coisa tão evidente como essa. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo, porque ele sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história nós tivemos alterações tão velozes em relação à tecnologia, ao modo dos negócios, ao conhecimento. Você sabe disso. Nos últimos 50 anos, 50, houve mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Nunca imaginei que eu ia ter um livro na área de esoterismo. E o livro é sobre carreira, vida. Chama-se Por que Fazemos o que Fazemos. Por que fazemos o que fazemos. É interessante porque uma das coisas que eu levanto, né, ali naquela reflexão é algo que nos importa bastante, que é, será que eu já estou preparado? Será que eu, Cortella, por exemplo, já sei dar aula? 42 anos de docência, eu preciso estar me reinventando de modo contínuo. Há 30 anos eu podia ficar algum tempo ensinando do mesmo modo agora. Não mais. Você tem novas formas, novas tecnologias, novos modos de mercado. Por exemplo, nosso país muda. Exemplo, hoje tem jogo da seleção brasileira. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma parte das pessoas não lembrou disso. No nosso país, há 10 anos, isso seria decisivo. Qualquer pessoa acordaria nesta quinta-feira, já com essa ideia na cabeça. Hoje, nem 20% das pessoas aqui, durante o dia, se lembraram daquilo que há 10 anos era um fato de comoção nacional, um jogo contra o Uruguai, numa eliminatória da Copa do Mundo. No entanto, se eu perguntar aqui nesse auditório o nome de 5 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, provavelmente quase ninguém o saberá. Mas se eu perguntar aqui o nome de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos saberão. Aqui, no bar da esquina, no ônibus, no metrô, essa hora. Muda o mundo. Um país que até há 10 anos, por exemplo, tinha uma fixação muito no mundo do esporte, hoje se volta também para aquilo que é a maior aula de educação moral e cívica que nós tivemos na história, que é o que nós aprendemos nos últimos 3 anos, e que, de repente, nós estamos nos vendo de outro modo. É uma oportunidade estupenda para a gente renovar a nossa capacidade de vergonha na cara, a nossa possibilidade, inclusive, de criar uma nação que leve adiante a sua capacidade também de riqueza, de negócio, e que a gente não se apequene, né, naquilo que tem que ser feito. O país muda, claro que muda. Exemplo concreto. Se eu perguntasse aqui nesse auditório há 20 anos, domingo agora tem corrida de Fórmula 1? A quase totalidade das pessoas saberia. Se eu perguntar aqui agora, nem 10% sabe. Aliás, tem ou não tem? Tem, olha só. Tem mesmo, é certo. Olha só, atenção. Meu aluno, aquele que está na universidade, que está no primeiro ano de faculdade, em Goiânia, em Recife, em Anápolis, em Londrina, que é a minha cidade, né, em São Paulo, onde eu moro, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, tanto faz. O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que vai ter aula comigo, eu que sou professor há 42 anos, que, portanto, em princípio, estaria já qualificado para fazê-lo. Que ano nasceu o aluno que está esse ano na universidade? Que já é teu colega, teu parceiro, teu chefe. Que ano nasceram os alunos que estão no primeiro ano de faculdade?
1998. Os alunos que estão agora na universidade, para os quais eu dou aula, nasceram em 1998. Atenção, eles não conheceram Ayrton Senna. Inclusive porque quando eles nasceram, o Senna tinha morrido fazia 4 anos. 4 anos. Diz assim, como não conheceram o Senna? Eles não compreendem, por exemplo, por que alguns de nós, mais idosos, assistimos corrida de Fórmula 1. Eu falo, mas por que assistir? A gente não tem tradição nisso. Você fala, você está louco, menino, como não tem tradição? Nós temos 2 tricampeões do mundo e um bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira do Brasil foi sacudida dentro de um carro de Fórmula 1 na Vitória, agora em dezembro, fez 25 anos. Isto é, 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, que se colocou a canção da vitória, esteve aqui o Ronaldo ontem, algumas vezes se utilizou a canção da vitória também no futebol, mas ela era para Ayrton Senna em grande medida. A última vez que se tocou, tan, 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 foi em 1991. Só para você ter uma ideia do que isso significa, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, isto é, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Era dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um hemangioma na testa, lembra-se? Parecia um mapa. O inimigo do Ocidente era o comunismo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a discussão entre Hillary Clinton e Donald Trump não seria sobre o Estado Islâmico, que não existia, sobre a Al-Qaeda, que não existia, sobre o Boko Haram, que não existia. Não se teria um atentado como nós tivemos ontem em Londres, como uma preocupação. Era o comunismo soviético. Você já imaginou? Hoje, o principal aliado do Donald Trump é Vladimir Putin, presidente da Rússia. E seu adversário é a Europa. Quem diria? No mundo de mudança e velocidade, o grande risco é eu ficar velho em relação àquilo que faço, penso, pratico, ajo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Quem aqui tem mais idade se lembra? Em 1991, você comprava um café de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. O varejo era desesperador no custo de controle, de remarcação, de estoque. A capacidade da indústria está colocando as coisas a tempo de não perder dinheiro. Tanto que a indústria, de maneira geral, ou a empresa, ela quase não investia no negócio dela. As empresas, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, ela comprava e vendia dinheiro no mercado. Em vez de vender medicamento, produto de beleza, vender tudo que for do campo, né, da medicina, da química, da farmácia, comprava e vendia dinheiro, sabe onde? No overnight. Meu aluno não faz a mínima ideia do que é overnight, ele pensa que é nome de motel. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção no que eu vou dizer, não se falava em China. Em 1991, a única coisa que você comprava da China era a lâmpada de Natal, que vinha aquela fieira. Não se falava em China. Hoje, da China vem tablet, computador, carro, capital. A China é a principal proprietária da dívida interna norte-americana. E se eles disserem que não vão comprar nossa carne, aí quebra de vez. Você já imaginou? Nós estávamos tranquilos em alguns setores da economia brasileira. Miriam Leitão trouxe isso à tona com a competência de sempre. Nossa área de commodities estava mais ou menos sossegada, até um tropecinho em relação à decência. E, portanto, abala o conjunto das coisas. Que não é um tropecinho, é um tropeção. Evidente. Como diziam alguns, a gente que achava que essas empresas teriam um grande futuro. O que elas têm na área da carne é um mau passado. Não é nem ao ponto. Já imaginou? Atenção no que eu vou dizer.
A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não, olha só para você imaginar, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados no Brasil chegam aqui em 1993, um ano antes da morte do Senna. E quem aqui comprou, se lembra, eram os carros russos. Era o Lada. Quem comprou tem até hoje. Aquilo é invendável, imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a maneira de fazer. Por exemplo, nós estamos aqui na zona norte de São Paulo, alguns aqui se lembram. Daqui de Guarulhos, próximo a nós, veio uma das bandas mais estupendas da música brasileira, Mamonas Assassinas. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, porque os Mamonas agora, atenção, no dia 2 de março, fez 21 anos da morte dos Mamonas. Eles morreram no dia 2 de março de 1996, num acidente, aliás, próximo aqui a Atibaia, quando o avião pegou a rota errada e bateu numa montanha. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, aliás, eles não sabem nem o que é mamona. Quanto mais assassina. Ele pensa que é um vírus novo que está aí. Outro dia, em sala de aula, eu falei, por que os Mamonas Assassinos? Falei, Mamonas o quê, professor? Foi Mamonas Assassinos. Falei, o que é isso? Falei, é um grupo de música. Falei, o que eles fazem? Falei, eles cantavam. Falei, eles morreram. Falei, vocês nunca viram? Falei, não. Eram uns que tinham a Brasília amarela. Brasília? Eu falei, vocês nunca viram um carro projetado por um engenheiro brasileiro? Tinha, aliás, era ótimo, tinha 2 carburadores. Carburador. A velocidade, a mudança, a alteração é tamanha que, por exemplo, meu aluno não imagina que Ayrton Senna não conheceu a internet. A internet mudou o mundo. A internet civil no Brasil é de dezembro de 95. Vocês já imaginaram? A internet mudou o modo de fazer negócio, a maneira de ir ao médico, a capacidade de concorrência, a transparência pública. Não haveria denúncia de patifaria no país se não fossem as plataformas digitais. Nós estamos chegando agora, no mês de abril, a data de entrega do nosso imposto de renda da pessoa física. Nós nos tornamos muito mais honestos nos últimos 20 anos, porque as receitas cruzam os dados. Quando não tinha, há 20 anos, o que você fazia nessa época? Começava a comprar recibo. Tem uma sobrinha que é dentista, ela está vendendo recibo, você quer comprar. Você já imaginou? Hoje você tem plataforma digital onde você vai e deixa rastro. Fica rastro. Ué, de quem que é essa conta? Ah, não sei. Ué, mas está no seu nome. Nem tinha notado. Mas tem 5 milhões nela. Ah, eu não tiro extrato. Professor, o senhor está frequentando site pornográfico. Eu? Imagina, jamais. Ué, mas o protocolo é seu, o IP do internet é seu. Ah, sim, de vez em quando eu entro para ver o que meus alunos estão assistindo. Mas é só pedagógico. É igual corrupção do bem, entendeu? Caixa 2 do bem. É uso recreativo. Já imaginou? No mundo de mudança, meu aluno não supõe que Ayrton Senna não tenha conhecido a internet, que mudou a maneira de dar aula, mudou a maneira de fazer negócio, mudou a maneira de estudar, de viajar. Você vinha fazer uma viagem agora no período da Semana Santa, há 20 anos, se você quisesse, por exemplo, ir para alguma das ótimas regiões que a gente tem no Brasil, onde se olhava para viajar, se olharia num guia 4 rodas, que tinha sido impresso em novembro, e você estava com ele agora, em março, na mão. Hoje, você entra num blog de quem já foi. Você entra num site de avaliação de quem acabou de passar por lá e diz assim, essa imagem do coqueiro deles no site é o coqueiro, que só tem um. O café da manhã não é tão bom, não é assim como eles oferecem. E aí vai. E oferta relâmpago. Mudou o mundo, mudou o modo de dar aula. Disse eu aqui, Albert Einstein, nascido no dia 14 de março de 1879. Será que é verdade isso? Ou eu inventei?
Como você saberia há 20 anos se era verdade? Você tinha que esperar parar a palestra, ia procurar numa enciclopédia Barça, Mirador, conhecer. Ela tinha que estar atualizada. Hoje, eu nem acabei de falar, você confere no teu mobile. A minha competência está à prova online, a tua competência está à prova online. Não dá para eu fingir que sei. É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo, nem para fazer negócio, nem para ver a transparência de recurso, nem para uma sala de aula. Ayrton Senna não conheceu. Aliás, sabe o que Senna não conheceu? E mudou parte do mundo. Ele não conheceu um mobile como esse, que é de 2010. Os primeiros mobiles, smartphones, são de 2010. Senna conheceu o celular logo no início. Há 20 anos você não tinha celular. Eles estavam começando. No Brasil, em 95, em larga escala. E cada um deles, você lembra, era quase uma arma de defesa pessoal. Você trocava o pneu do carro escorando com a bateria dele. Em 20 anos ele fez zuf. Esse que está na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6 mil músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, grava foto, grava filme, tem a minha temperatura, calcula meu batimento cardíaco, tem a minha instrução sobre o tempo e a temperatura e, se precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele e não responde. Manda uma mensagem e ele responde. Eles não usam isso para falar, eles usam para escrever. Aliás, você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Ninguém, atenção, ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido tem mais de 20 anos, já está idoso. E eles fazem uma coisa incrível, escrevem com um único dedo, que é o polegar. Durante séculos na história da humanidade, nós usamos o dedo indicador para as operações técnicas. Agora é o polegar. No volante do carro, o acerto do espelho, a mexida no banco, a marcha em alguns veículos, o acerto do som do rádio. E nós habituados a ficar com esse dedo. Tanto que quem é idoso, como eu, não consegue fazer com o polegar. Segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. Você diz, ué, e o que isso tem conosco? Mudou o modo de comunicação. A nova geração que está vindo, ela está habituada a ler e escrever. Eu falava antes com a diretoria ali na outra sala, 40% dos meus leitores hoje, de acordo com as livrarias, têm menos de 18 anos de idade. Eu sou professor de filosofia. Onde eles me conheceram? Na internet. Por que eles voltaram a ler? Porque eles se interessam aos 15, 16 anos de idade por algumas coisas por conta dos blogs, do Twitter, do Facebook. E ele começa a entrar num circuito que antes não se tinha e agora se tem. Olha a mudança e a velocidade. Você que gere pessoas e negócios, preste atenção na nova geração. Ela está voltando um pouco a ler outra vez. E escrever. Aí você fala, mas Cortella, eles escrevem errado, porque eles escrevem VC em vez de você. Ah, é? Há 300 anos eu diria vossa mercê. Há 200 anos eu diria vós mercê. Há 100 anos nós passamos a dizer e escrever você. Eles escrevem VC. Pode-se incorporar o padrão culto de linguagem ou não. Assim como vossa mercê virou você, pode ser que você vire VC. Cautela para, num mundo de mudança, não ficar ultrapassado, com a cabeça num tempo que já foi. Diz assim, está vendo? Por isso que a gente tem que mudar. Atenção, a gente tem que mudar, mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. Eu, Cortella, estou falando aqui há algum tempo, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, proteína e carboidrato. Tem 3 milhões de anos de uso. E foi ele que inventou tudo isso. Por isso,
Uma aula expositiva pode ser feita? Ah, não, no mundo de tecnologia. Claro que pode, eu estou fazendo aqui. Uso eu o PowerPoint da Show? Claro, quando precisa. Para essa não preciso. Para esse tempo eu não preciso. Por isso, não confunda antigo com velho. Há coisas que se mudam, outras não. Mas é preciso pensar, nós estamos no outro mundo. Você não conheceu internet e a nova geração usa isso para escrever. Tem gente nesse auditório que fez curso da datilografia. Ficou horas e horas, ASDFG, CLK, JH. ASDFG, CLK, espaço. Guardou o diploma num quadrinho, escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente aqui que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor. Não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. A velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo, não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar, se for necessário. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha, há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conheceu o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia, isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. Num mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Como eu disse, havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu dela fazia parte. Aliás, o Orkut, em 2011, tinha 55 milhões de seguidores. Olha só. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto. Não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Essa comunidade, Eu Tenho Medo do Mesmo, eu participava dela. Não sei se chegaram a ver, porque eu tenho medo do mesmo. Ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo. Se eu pudesse. O mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos. E dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. Eles ao conhecer Ayrton Senna, eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos, até há 10 anos, não tínhamos DVD, que quase ninguém mais tem, porque hoje você tem o serviço de streaming. Vários de nós aqui começamos a comprar aparelho de DVD em casa há 10 anos, em 2007. Até lá a gente quase não tinha, era caro demais. Onde você assistia filme até há 10 anos em casa? Num videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Mais cabeça que a família toda. Aí veio o DVD. Quanto custa hoje o aparelho de DVD? Nada. Há 10 anos o aparelho de DVD custava R$700. Hoje você assina uma revista, ganha um aparelho de DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho de DVD. Há 10 anos, se alguém dissesse, quem ficar aqui no Congresso da Brandilã até o final, vai haver o sorteio de um aparelho DVD, ficava todo mundo. Falar isso agora não fica um.
Aliás, a gente usa 10 anos DVD, tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda. Você quer assistir o filme em casa domingo, sabe o que você faz? Chama o teu guri, teu menino de 10 anos e fala assim, arruma essa porcaria aí pra mim. Aí ele vai lá e põe e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acabe. Aí você fica olhando aquilo, falando, na hora que acaba, você fala, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS. Atenção, você não está velho porque você rebobinou fita VHS. Você está velho se você deixou a cabeça lá, a prática lá. Se você ficou ancorado. O que o meu aluno assiste? Por exemplo, meu aluno não assistiu Titanic, porque ele nasceu em 98, Titanic é de 97. Meu aluno não assistiu, você imaginar, Avatar. Ele era criancinha. Para muitos aqui, Avatar é um filme contemporâneo de agora. Você já imaginou? Você diz, ué, e o que isso tem com isso? Como é que eu dou aula para ele? Eu tenho que me preparar. Que música ele ouve? Que filme ele assiste? O que o emociona? Meu cliente, aluno, ele se emociona com o quê? Para isso eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu cortei a lã, 42 anos de docência, palestra, e todo dia eu ouço música, sem exceção. Todo dia, das 5 às 5:30 da manhã, eu ouço música propositadamente. Como eu acordo às 4 horas da manhã, há mais de 40 anos, inclusive porque eu entro no rádio 6:30, né? Eu todo dia ouço música das 5 às 5:30 da manhã. O que eu ouço? O que o meu aluno ouve. Não ouço aquilo que eu gosto no já. Aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários. Ali eu ouço aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não sei como é que é. Que eu não entendo direito. Ontem, por exemplo, eu estava em Belo Horizonte. Eu acordei 5 às 5:30 da manhã ouvindo One Direction. Meia hora. Hoje, meia hora ouvindo Lady Gaga. Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Gosto de Lady Gaga? Começando a gostar. Tem que gostar? Não. O que eu tenho é que saber. O que ele ouve, qual filme ele assiste, o que é Game of Thrones, por que ele curte Harry Potter, por que o ano passado tem um menino de 16 anos que comprou livro de 250, 300 páginas, enquanto a mãe dele ficava pintando mandala, desenhando num papel para colorir.